Muito bom dia. Sua Excelência, Senhor Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Adriano Novunga, Diretor Executivo do CDD, ilustres representantes das instituições do Estado, da sociedade civil, da academia, do corpo diplomático, dos parceiros de cooperação e das organizações internacionais aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado, permitam-me, em nome da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, saudar esta iniciativa do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, de assinalar os 45 anos da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Esta celebração é oportuna, mas deve ser mais do que uma cerimônia comemorativa. Deve ser um momento de balanço honesto, de reflexão crítica e de renovação do compromisso nacional e africano com a dignidade humana, a justiça e a democracia. Excelências, a Carta Africana ocupa um lugar singular na arquitetura internacional dos direitos humanos. Ela não é apenas uma reprodução africana dos instrumentos universais. É uma afirmação própria de África. Parte de uma ideia essencial: os direitos humanos realizam-se em sociedades concretas, pela história, pela desigualdade, pelos desafios de desenvolvimento, pela necessidade de paz, pela solidariedade comunitária e pela responsabilidade do Estado perante os cidadãos. A sua força está em ter afirmado desde 1991 que a dignidade humana não pode ser fragmentada. Não há verdadeira liberdade sem acesso à justiça. Não há democracia efetiva sem participação. Igualdade perante a lei, liberdade de expressão, liberdade de associação e proteção contra o abuso do poder. Também não há desenvolvimento legítimo se as comunidades forem excluídas dos seus benefícios, se o ambiente for degradado ou se os grupos vulneráveis forem deixados para trás. Por isso, 45 anos depois, a pergunta central já não é se a África possui um quadro normativo robusto de direitos humanos, porque sim, a África possui. A pergunta mais difícil a ser colocada é: estamos a transformar esse quadro normativo em proteção efetiva para as pessoas? E aqui estamos reunidos para esta celebração que deve ser colocada ou trazida para a reflexão da implementação. Em Moçambique, como em muitos países africanos, os desafios são conhecidos. A dignidade humana precisa de ser protegida nos locais de detenção, nas esquadras, nas comunidades afetadas pelos conflitos militares, nos centros de acolhimento, nas escolas, nos hospitais, nos tribunais, nos espaços de participação política, nas zonas de exploração de recursos minerais e nas famílias onde persistem formas graves de violência contra mulheres, contra crianças, contra pessoas idosas e pessoas com deficiência. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a democracia também não pode ser reduzida ao ato eleitoral. Ela exige instituições fortes, independentes e responsáveis. Exige cultura de legalidade, prestação de contas e respeito pela divergência política, pela crítica pública e pela participação cívica como componentes normais do Estado de Direito e não como ameaças à autoridade pública. A justiça, por sua vez, não pode ser apenas uma promessa constitucional. Deve ser acessível, célere, imparcial e compreensível para o cidadão comum. Quando a justiça é lenta, distante ou seletiva, a confiança pública nas instituições deteriora-se. E quando essa confiança se deteriora, abrem-se espaços perigosos para a violência, para a justiça pelas próprias mãos e para a erosão da autoridade legítima do Estado. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a Carta Africana lembra-nos que a promoção e proteção dos direitos humanos é uma agenda não externa. É uma obrigação africana, assumida pelos próprios Estados africanos. É também uma agenda de soberania qualificada. Quanto mais forte forem as instituições nacionais de direitos humanos, mais capaz será o Estado de prevenir crises, resolver conflitos, proteger os cidadãos e dialogar com os sistemas regional e internacional com autoridade e credibilidade.
Nesta perspectiva, a Comissão Nacional de Direitos Humanos assume um papel preponderante como instituição nacional de direitos humanos que atua como ponte entre o Estado e a sociedade, entre a norma e a realidade, entre os compromissos internacionais e a experiência concreta das pessoas. A Comissão Nacional de Direitos Humanos é comprometida na promoção, proteção das vítimas, na monitoria da atuação pública, no aconselhamento aos órgãos do Estado e na contribuição para uma cultura nacional dos direitos humanos. Minhas senhoras e meus senhores, importa dizer com clareza institucional: não há instituição nacional de direitos humanos forte sem independência efetiva, sem meios adequados, sem capacidade técnica, sem presença territorial e sem um quadro legal compatível com os padrões internacionais aplicáveis nas instituições nacionais de direitos humanos. Por isso, a Carta Africana, que hoje celebra os 45 anos da sua existência, convida os Estados não apenas a criar estas instituições como um ato formal, mas, sobretudo, a aperfeiçoá-los de forma contínua. Por isso, ao celebrarmos mais uma vez os 45 anos da Carta Africana, a CNDH entende que Moçambique deve consolidar 3 prioridades. Primeiro, reforçar a implementação interna da Carta Africana e dos demais instrumentos regionais, sobretudo através do seguimento efetivo das recomendações dos mecanismos africanos de direitos humanos. Segundo, é preciso fortalecer a prevenção das violações, incluindo a tortura, os maus-tratos, as detenções arbitrárias, o uso excessivo da força e todas as outras formas de violência contra pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. Terceiro, é preciso proteger o espaço cívico e democrático, assegurando que a liberdade de expressão, de imprensa, de associação, de manifestação pacífica e de participação pública sejam tratados como pilares da democracia. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a maior homenagem que podemos prestar à Carta Africana não é apenas citá-la, é aplicá-la. Não é apenas recordar a sua adoção, é fazer dela uma ferramenta cotidiana de governação, de justiça, de educação cívica, de prevenção de conflitos e de proteção de todos. Os 45 anos da Carta devem marcar uma passagem da celebração para a implementação, da retórica para a prestação de contas, da norma escrita para uma dignidade vivida. A Comissão Nacional de Direitos Humanos reafirma a sua disponibilidade para continuar a cooperar com o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e com os demais órgãos do Estado, com a sociedade civil, com a academia, com os parceiros de cooperação e com o Sistema Africano de Direitos Humanos, numa perspectiva construtiva, independente e orientada para resultados. Que esta celebração seja, portanto, menos um ponto de chegada e mais um ponto de partida para uma nova etapa de consolidação da dignidade humana, da justiça e da democracia em Moçambique. Muito obrigada. Muito obrigada, professora doutora Dércia Modeda. 45 anos da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, consolidando a dignidade humana, a justiça e a democracia em África. Neste momento, apraz-me convidar o esmo senhor Diretor Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, Dr. Cláudio Denis Mate, para tomar a palavra. Por favor, tenha bondade. Bom dia. Com permissão de Vossas Excelências, minhas senhoras, meus senhores, tenho a honra de convidar a Sua Excelência, o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, para a da celebração do 40º aniversário da Carta Africana dos Direitos Humanos dos Povos. Muito obrigado. Por favor, Excelência, tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu queria, antes da minha intervenção, e porque não poderei estar na segunda parte dos trabalhos,
convidar aos colegas do Ministério que estão aqui presentes para poderem dar uma resposta ao professor Dr. Novunga na pergunta que colocou, porque é um tema que mereceria estar na segunda parte do nosso trabalho, e nessa parte formal, com discursos escritos, podemos não conseguir responder às questões que foram colocadas, mas tenho o privilégio e a honra de participar em alguns fóruns nacionais e internacionais, onde as questões que foram colocadas já têm alguma resposta, e é por isso que queríamos que se fizesse um passe para a segunda fase do tema apresentado pelo professor Novunga para os meus colegas, os meus assessores que têm participado comigo em vários fóruns em que temos uma questão no Vitória Fosse, em que estamos a passos muito largos para a restauração do que foi referido, e os que deixo a consideração na segunda parte. Não sei. Obrigado. Venerando juiz jubilado, Dr. Augusto Paulino, aqui presente, excelentíssimo senhor professor Dr. Adriano Novunga, o nosso co-organizador do evento, excelentíssima senhora doutora Dércia Maded, da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, excelentíssimos membros do Conselho Consultivo do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, membros da Comissão Interministerial para os Direitos Humanos. Também vejo a presença de altos dignatários aqui, políticos, acadêmicos, excelências, parceiros de cooperação, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. E profundo sentido de responsabilidade que vos dou as boas-vindas à celebração do 45º aniversário da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, o primeiro continental de promoção e proteção dos direitos humanos em África. Celebramos hoje, penso que foi dia 27 de junho, né? Mais do que celebrarmos hoje a adoção de um tratado regional, celebramos uma das maiores conquistas políticas e também jurídicas de África, a afirmação de que a dignidade humana, a liberdade, a igualdade, a justiça e a solidariedade constituem os alicerces sobre os quais deve assentar o futuro do nosso continente. Para compreendermos o significado desta efeméride, importa recordar um dos momentos da história de África. No dia 25 de maio de 1963, reunidos em Addis Abeba, Estado de governo de 32 estados africanos independentes fundaram a Organização da Unidade Africana. Sob a liderança visionária de estadistas como Kwame Nkrumah, Sua Majestade Imperador Haile Selassie I, o Julius Kambarage Nyerere, Gamal Abdel Nasser e muitos outros líderes de libertação africana, nasceu uma organização inspirada pelos ideais da unidade, da autodeterminação dos povos, da solidariedade entre os Estados africanos e da defesa da soberania do continente africano. 18 anos mais tarde, esse ideal pan-africano encontrou expressão jurídica com a adoção, no dia 27 de junho de 1981, da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Pela primeira vez, a África dotava-se de um instrumento próprio que refletia a sua história, os seus valores e as suas aspirações, conciliando os direitos civis e políticos com os direitos econômicos, sociais e culturais, reconhecendo igualmente os direitos dos povos
e os deveres do indivíduo para com a sua comunidade. 45 anos depois, a Carta Africana consolidou-se como a pedra angular do sistema africano de direitos humanos. Hoje, a Carta conta com 54 Estados-parte e representa um compromisso universal dos Estados africanos com a promoção da dignidade humana, da justiça, da democracia, da paz e do Estado de Direito. A criação da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e, posteriormente, do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos reforçou significativamente a arquitetura institucional africana de proteção dos direitos humanos. Todavia, o verdadeiro êxito da Carta não se avalia apenas pelo número de ratificações que ela obteve, avalia-se, sobretudo, pela capacidade de transformar a vida dos cidadãos africanos e de garantir que os direitos nela consagrados sejam efetivamente respeitados e protegidos. Minhas senhoras e meus senhores, em Moçambique, este compromisso encontra respaldo no artigo 43 da Constituição da República, que determina que os direitos fundamentais sejam interpretados e integrados em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e com a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. O desafio que hoje se coloca consiste em transformar este compromisso jurídico numa realidade cotidiana. Para o efeito, temos de aprofundar a domesticação da Carta Africana, promover a sua aplicação pelos tribunais nacionais, reforçar a capacidade dos operadores da justiça e investir de forma contínua na educação para os direitos humanos. Uma Carta Africana conhecida é uma carta aplicada, e uma carta aplicada traduz-se numa justiça mais acessível, numa cidadania mais consciente e num Estado de Direito mais forte. Neste contexto, permitam-me formular uma recomendação: que a celebração da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos passe a integrar de forma permanente o calendário nacional de efemérides, sendo assinalada anualmente através de conferências, debates, atividades acadêmicas, ações de sensibilização e programas de educação cívica. Só através do conhecimento poderemos transformar a Carta num instrumento vivo de promoção da cidadania, do fortalecimento do nosso Estado de Direito. Excelências, distintos convidados, a celebração que hoje testemunhamos não pretende apenas homenagear o passado. Pretende, acima de tudo, construir. Teremos, pois, um painel de alto nível que reunirá distintas personalidades da magistratura aqui presente, da academia, das instituições públicas e da sociedade civil, para um diálogo aberto e interativo sobre o passado, o presente e o futuro da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Estou convicto que as reflexões que resultarão deste debate permitirão identificar recomendações capazes de fortalecer a implementação da Carta, responder aos desafios emergentes do continente e consolidar uma cultura de respeito pela dignidade humana, pela justiça, pela democracia e pelo Estado de Direito Democrático. Permitam-me dirigir uma palavra de profundo reconhecimento ao Centro para a Promoção da Democracia e Direitos Humanos pela valiosa assistência técnica prestada na organização deste nosso evento. Manifesto igualmente o nosso sincero agradecimento aos demais parceiros de cooperação, cujo apoio institucional tornou possível a realização deste importante evento e demonstra que a promoção dos direitos humanos
é uma responsabilidade partilhada entre os Estados, as instituições e a sociedade no seu geral. Minhas senhoras e meus senhores, o maior tributo que podemos prestar à Carta Africana dos Direitos dos Povos não consiste apenas em celebrar o seu legado, mas é assegurar a sua plena implementação para que cada cidadão possa viver com dignidade, beneficiar de uma justiça efetiva e participar plenamente na construção de uma sociedade democrática, inclusiva e pacífica. Com este espírito, declaro oficialmente aberta a celebração do 45º aniversário da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, formulando votos de que os trabalhos de hoje decorram num ambiente de festa, diálogo construtivo, reflexão profícua e renovado compromisso com a promoção e proteção dos direitos humanos. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. E o nosso lema continua a ecoar: 45 anos da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. A dignidade humana, a justiça e a democracia em África. Excelências, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, neste momento tenho a elevada honra de convidar a Sua Excelência Mateus da Cecília Finiassa Sais, Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, e os membros do Presídio para uma foto na escadaria deste Ministério, naturalmente acompanhado da plateia, e aproveito também esta oportunidade para anunciar a retirada de Sua Excelência Mateus da Cecília Finiassa Sais. Por favor, peço o protocolo enquanto a plateia aguarda. Podemos acompanhar? Podemos acompanhar o presídio para a foto de ocasião. Sim, temos esta saída também. Deste lado, temos dois lados. Podem usar esta também.